Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Roberto Cardoso. Você, meu amigo técnico ou técnica em segurança do trabalho, eu hoje vou falar sobre um tema que eu acho de muita relevância, ou seja, o técnico em segurança do trabalho estar apto a ministrar treinamentos. É claro que um treinamento em SST exige conhecimento sobre o tema a ser falado. Então você tem que se preparar muito bem antes de se apresentar para uma plateia. Agora, é muito importante que você saiba que o primeiro minuto da sua apresentação é o mais importante de todos. Então, nesse minuto, você tem que ter alguma coisa que você siga sempre da mesma maneira, para que o seu cérebro dê o start no momento em que você está prestes a falar para uma plateia. Por exemplo, você pode simplesmente se apresentar dizendo: sejam todos bem-vindos a esse treinamento em SST, que nós vamos falar hoje sobre ruído, digamos. Eu sou técnico em segurança do trabalho, eu sou uma técnica em segurança do trabalho, e nós vamos trazer para vocês um conhecimento que nós entendemos muito necessário. E aí você segue em frente. Mas isso você tem que estar gravado na sua memória, a sua apresentação. O primeiro minuto é muito importante. Um palestrante um dia chegou numa plateia muito grande e ele simplesmente parou na frente do microfone e ficou ali olhando para a plateia por mais ou menos um minuto. E aí ele disse o seguinte: bom, todo mundo diz que o primeiro minuto de uma palestra é o mais importante. Então, como já passou um minuto, agora eu posso discorrer sobre o assunto sem problema nenhum. E aí começou a sua palestra. Então, você poderá utilizar slides, claro, mas se você for usar um retroprojetor com slides, você não pode usar o retroprojetor como fosse um livro que você está lendo. Então, eu vejo apresentadores que fazem lâminas para a projeção em slides e simplesmente se atém em ler aquilo ali. Então, seria mais fácil você distribuir uma cartilha que cada um lesse o conteúdo. Agora, se você vai falar sobre um conteúdo, você até pode colocar algum texto. Por exemplo,
um texto de lei que você não pode ter na cabeça. Você vai ler esse texto de lei, mas depois da sua leitura você vai dar uma explicação sobre ele. E assim tudo. Você, se ler um parágrafo, você tem que dar uma explicação sobre aquilo que você leu, pormenorizando, detalhando mais aquilo que você está falando. Ok? Agora, não esqueça que você, se vai falar por 10 minutos, você tem que ter uma bagagem sobre aquele assunto para desenvolver 1 hora de palestra. Por quê? Porque aquele assunto que você deu em 10 minutos, de repente, tem aquele momento em que você se dispõe a responder perguntas, e se você souber apenas aquele conteúdo que você deu, aparecerá certamente uma pergunta e você talvez não saiba responder. Então você tem que estar preparado também para perguntas sobre aquele tema. Ah, mas fizeram uma pergunta que eu não sei responder. Claro que você vai saber responder, talvez não naquele momento. Então você pede desculpas, mas que você vai pesquisar sobre esse assunto e o trará na próxima vez. Ou mandará a resposta por e-mail, se a pessoa assim o entender. Ok? Claro que isso pode acontecer, né? Agora eu vou contar uma história para vocês sobre perguntas. Havia um professor, que ele era palestrante profissional, então ele vinha dando uma mesma palestra há mais de 15 anos. Ele ia de cidade em cidade, de clube em clube e tal, dando aquela mesma palestra. E ele era acompanhado por um motorista. Certo dia eles estavam num hotel onde seria dada uma palestra e o professor, no momento antes da palestra, ele se sentiu mal, teve um processo diarreico e disse para o motorista: olha, vai lá e pede desculpa para o seu fulano de tal, e diz para ele que eu não tenho condições de dar palestra, que eu estou numa situação que não consigo dar essa palestra. O motorista diz: mas professor, eu posso dar palestra para o senhor, ninguém nos conhece. Então trocamos, eu vou dar a palestra e o senhor senta lá no fundo. No momento que quiser ir no banheiro, você sai, vai no banheiro. Mas como você vai dar minha palestra, mas que você não se enxerga? Olha, professor, faz 15 anos que eu ouço o senhor dar palestra e eu posso dar essa sua palestra até com as vírgulas e os pontos, tudo, um por um, mas se é verdade, sim, senhor. Bom, então vamos lá. Trocaram de roupa e o motorista se apresentou e o professor ficou sentado lá no fundo. Aí o motorista desempenhou a palestra perfeitamente, olha, não havia diferença nenhuma da palestra do professor. Mas chegou no final a hora das perguntas. E alguém levantou a mão lá e mandou uma pergunta daquelas bem difícil. E o motorista, que estava no lugar do professor, disse assim: como é o seu nome? É fulano de tal. Muito bem, a sua pergunta é tão fácil, que eu vou permitir que o meu motorista, que está sentado ali no fundo, responda para o senhor.
Claro que isso é apenas uma história inventada por alguém, tá, sei eu quem, que eu estou usando, mas isso é realmente muito difícil da situação de um palestrante que no momento em que vem as perguntas ele se embaraça todo. Por isso eu reforço que você deve conhecer o assunto profundamente, para que no momento em que houver uma pergunta você possa se sair bem. Por enquanto era isso. Muito obrigado.